Em desfazer, refazer e repetir, essa é uma lição que aparentemente parece simples, né? Mas a gente vai ver aqui no Corel algumas particularidades, além dos famosos, né, do famoso Ctrl Z, que a gente já conhece para desfazer, Ctrl Shift Z para refazer, que na maioria dos programas de computador a gente tem essas opções, certo? No Corel também a gente pode contar com a opção Ctrl R, que é o repetir, certo? Então a gente vai ver aqui algumas particularidades, algumas opções avançadas que o Corel possibilita de trabalhar. Então aqui em cima na barra nós vamos ter aqui a opção de desfazer, por exemplo, não ter a opção de avançar, né? Se a gente clicar aqui, a gente pode olhar as propriedades, que foi editado agora há pouco. Mas se eu mover aqui, por exemplo, ó, vou mover para a direita, utilizei a minha tecla de setinha para a direita do meu teclado, e ele vai adicionar aqui, ó, o mover como a última ação que eu realizei. Vamos fazer mais algumas coisas. Eu vou pintar agora de azul, vou pintar esse aqui de verde e vou movê-lo também no meu teclado. Vou mover mais algumas vezes. E aqui eu vou pintar de amarelo e vou rotacioná-lo. Certo? Agora vamos visualizar aqui, ó, essa opção. E a gente tem aqui todos os movimentos que foram realizados, certo? O último movimento que eu realizei é esse primeiro de cima aqui, o girar. Esse é o penúltimo preenchimento de amarelo, que eu fiz agora há pouco. Esse aqui foi a primeira ação que eu fiz quando eu abri o documento. Depois eu movi, preenchi, certo? Então eu posso simplesmente clicar em qualquer um desses aqui, ó, e ele vai voltar para aquela ação. Eu posso também avançar novamente, e esse aqui é o último movimento que eu realizei. Esse é o primeiro, vamos dizer, né? Então, deixa eu clicar aqui em preencher. Então ele vai movendo, ó, de 1 a 1, se eu quiser, ou eu posso direto para o final, ó, e vir para o movimento que eu girei essa cor amarela, certo? Então a gente pode utilizar essas duas opções. E a gente tem mais uma opção de trabalhar aí com essas ações, que é vir aqui em janela, janela de encaixe, e a gente vai ter o gerenciador desfazer. Eu vou clicar aqui e vai abrir para a gente aqui, ó, uma janela de encaixe, gerenciador de desfazer, com todos os movimentos que a gente já realizou até agora, né? Deixa eu voltar aqui, vou mostrar para vocês um exemplo. Eu vou mover essa letra aqui sucessivamente, utilizando a minha tecla do teclado para direita, setinha para direita. Eu vou mover aqui, ó, de 1 em 1, vou mover repetidamente, ó, e você vê que ele adiciona aqui repetitivamente o mover para a direita. E aqui ele coloca simplesmente como mover. Deixa eu voltar aqui para o início, ó. Eu tenho aqui ainda as minhas ações iniciais. Todas as ações desde que eu abri o documento. Inclusive, se eu quiser voltar para o documento original, eu posso clicar aqui em arquivo novo. Mas vamos continuar. Eu vou mover mais um pouco para mostrar para vocês o histórico de movimentos, de ações. Ó. Movi mais um pouco. E você vê que ele foi movendo aqui, ó, essa barra de rolagem foi diminuindo, ou seja, foi aumentando o número de ações aqui. Deixa eu voltar para o começo aqui para vocês verem. Ainda está aqui as minhas ações iniciais. Vou continuar movendo mais um pouco, então. Deixa eu mover mais um pouco. Deixa eu mover esse aqui agora. E ele vai adicionar todas essas ações, porém ele tem um limite para adicionar essas ações. E neste caso o limite é de 150. Deixa eu voltar aqui para o início. Ó. E se eu volto para o início, eu já não tenho mais as ações iniciais. Elas foram apagadas da memória do computador. Então eu não consigo voltar para aquelas ações iniciais, né, de preencher cor, rotacionar. Eu não consigo mais. Eu consigo voltar para o arquivo novo. Se eu clicar aqui, eu vou voltar para o arquivo inicial. Você vê até que o processamento é um pouco lento. Aliás, ele volta até onde a memória dele consegue voltar. E ele não consegue voltar abaixo dos 150 ações que a gente tem aqui possível de memória. Mas esse número de 150, a gente pode alterar esse valor, certo? Então aqui a gente tem memorizado 150 ações, mas a gente pode memorizar 300, 500, até 100 mil ações. Só que se a gente colocar um número de ações muito grande, a gente pode tornar o processamento do programa um pouco lento. Né? Se ele estiver memorizando ações pesadas, né, ele vai arquivando muita coisa e o processamento fica lento. Então a minha sugestão seria aumentar esse valor, agora está em 150, que é um valor padrão,
mas a gente pode colocar 300, 500, né? Eu vou sugerir 500 para vocês. E é muito simples, vamos ver como é que a gente faz isso agora. A gente vai abrir aquela janela de opções que eu já mostrei para vocês, né, que a gente já conhece. A gente pode dar um clique aqui, ó. Aliás, 2 cliques nessa sombrazinha aqui para abrir, ou a gente pode utilizar a tecla de atalho, que é o Ctrl J. Eu vou vir aqui com o Ctrl J e abrindo a janelinha de opções, a gente vai vir aqui em área de trabalho. Deixa eu só diminuir aqui, área de trabalho, em geral. E em geral nós temos aqui, ó, desfazer níveis regular, né? Agora está em 150, vamos colocar em 500. Vou dar OK. E agora se eu quiser fazer aqui movimentos repetitivos, ou quiser o que for, né? Deixa eu mover isso aqui um pouquinho para o lado, mudar de cor. Agora eu tenho uma memória um pouco maior para realizar esses movimentos, essas ações. E por último, eu vou mostrar para vocês aqui simplesmente essa ação de repetir, que às vezes ela pode ser muito útil para vocês. Vou dar um exemplo, selecionando esse objeto aqui, vou colocar nele aqui um preenchimento interativo. Essa opção aqui, vou colocar aqui preenchimento de vetor. Ele já traz para mim aqui um preenchimento qualquer, né? Estou escolhendo uma opção qualquer. Eu posso, por exemplo, repetir essa ação. Deixa eu selecionar aqui um outro objeto, esse retângulo aqui, esse quadrado. Eu vou vir aqui simplesmente em editar, a gente tem a opção aqui, ó, desfazer, refazer e repetir, né? E aqui está a ação, ó, modificar estilo. Ou a gente pode utilizar também a tecla de atalho, Ctrl R, mas lembrando que ele sempre vai colocar aqui, ó, o nome da última ação que eu realizei, que é o mesmo nome que está aparecendo aqui, ó, modificar estilo. Então eu vou selecionando aqui, vou clicar aqui, e ele adicionou esse modificar estilo para esse quadrado, né? Ele repetiu. Deixa eu fazer aqui novamente, eu vou selecionar esse, e agora eu vou com a minha tecla de atalho, Ctrl R, e vou também, né, adicionar esse efeito aqui, ó, Ctrl R de novo, nesse último Ctrl R. Então essa é uma simples demonstração da função em repetir para vocês, e essa foi a lição desfazer, refazer e repetir. A gente se vê na próxima lição.